Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas, episódio número 17 do nosso canal, que inicialmente dou as boas-vindas aos meus amigos aí, companheiros dessa missão. Bem-vindo, Geller. Caramba, episódio 17, hein? E vamos que vamos, né? Um abraço, capitão, um abraço aí, Beto. E hoje temos um cara de fala manso, né? Fala baixinho, porém no conhecimento espetacular, né? Vamos curtir esse momento aí. Show. Bem-vindo, Beto. Olá, meus amigos. Muito bom estar de volta depois de um probleminha técnico aí no último episódio que eu não consegui participar da conversa com o Mores, que foi simplesmente sensacional. Agora tem mais uma pessoa aí que nos ensina dia a dia e que é de um carisma e de uma humildade sem igual. Fechou, meus amigos. Antes de nós começarmos o episódio número 17, com uma ilustre figura do salvamento veicular nacional, eu faço aqui, às vezes, pedindo para que você nos ajude a cada vez mais levar o nosso conteúdo adiante, conteúdo importante do resgate veicular, do salvamento veicular, que possa curtir o nosso vídeo, que inscreva-se no canal. Muito importante a sua inscrição. Se você está nos acompanhando, escreve aí, que com certeza vai nos ajudar bastante a resolver algumas métricas e conseguir entregar um conteúdo ainda mais interativo para você que nos acompanha. Mais uma vez, de todas as pessoas que nós elencamos aqui no Rescue Cast, nós vamos buscar alguém que, desde o início aí da grande transformação nacional do veicular, com a CONASV, com a ABRES, tem feito a diferença. Eu não tenho dúvida alguma que esse profissional que vai estar conosco hoje aqui hoje a maior referência do salvamento veicular nacional, não apenas pela sua capacidade técnica, mas pela sua humildade, pelo seu carisma, pela sua visão e pela forma como enxerga e dá nortes da atividade, daquilo tudo que desempenha, né? Esse profissional que vai estar conosco hoje é Jonas Braga Link, capitão bombeiro militar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Link, bem-vindo ao Rescue Cast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite desde já. Olá, meus amigos, saudações aqui brasilienses. Uma honra grande aí poder estar recebendo esse convite, né, de vocês. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, né? Eu vejo que esse modelo de comunicação dos podcasts, ele é muito bacana porque ele dá uma informalidade, né? Tem um formato assim agradável da gente consumir conteúdo. E eu vou confessar uma coisa, que eu consumo bastante conteúdo pela internet, mas o canal de vocês é o único que eu ativei o sininho para ver as notificações de novos vídeos, né? Porque eu tenho acompanhado aí, maratonado essa grande novidade, né? De a gente ter um canal específico para conteúdos de bombeiros e mais em especial aí do salvamento veicular. Ô, meu amigo, uma satisfação nossa ouvir isso, e aqui eu já gostaria de deixar claro também, né, que esse projeto, ele nasceu basicamente numa conversa que nós tivemos lá ainda em 2021, não sei se o amigo vai lembrar disso, no Rescue Days em Chapecó, em que comentava, né, sobre a importância de fazer com que o conteúdo do veicular, né, com o conhecimento, as informações, elas ultrapassassem fronteiras de alguma maneira, e que às vezes fazer eventos nacionais com uma grande adesão de pessoas fosse, né, e continua sendo bastante difícil por questões logísticas, por questão de custo,
E certamente aquela conversa que tivemos lá na fase final, em que inclusive o amigo me brindou aí com um presente que está sempre junto na mochila, foi algo que trouxe o RescueCast, né? E aí já com o apoio do Geller, do Berto e de tantas outras pessoas que fazem acontecer. Mas, meu amigo, eu já tive a oportunidade, eu lhe conheço, já ouvi várias histórias, né? Gostaríamos de ouvir quem é Jonas Braga Link. A pergunta na metafísica aí, ela é um mistério, né? Quem somos nós, mas vamos falar assim de uma trajetória recente aí nessa vivência, nessa jornada, né? Eu sou filho do Pedro e da Alexia. Nossa família é de Minas Gerais, Belo Horizonte ali, mas aos 3 anos eu fui com os meus pais para Roraima. Então fui criado lá até os meus 17 anos, quando eu saí para fazer curso na Força Aérea. Entrei no curso de sargento lá na área de controle de tráfego aéreo. Fiquei 1 ano e pouquinho e não cheguei a concluir o curso e fui para Belo Horizonte fazer o CFO. Então, me formei, trabalhei depois que formei 6 anos em Divinópolis, onde eu conheci minha atual esposa. Fiquei 6 anos lá na área principalmente na área de treinamento, né? Comandei um centro de treinamento no interior, onde a gente formava soldados, treinava parte da comunidade ali civil também, fazia diversos projetos sociais. E saí de lá para trabalhar no batalhão especializado, nosso BEMAD, algo similar aí que tem outros estados, né? O GOST, os GBS, diversos estados têm também, onde fiquei por 2 anos no serviço operacional, uma oportunidade que eu considero assim bastante ímpar, né? Com um certo tempo já de serviço, poder trabalhar de novo direto só no serviço operacional. Isso foi uma experiência bem bacana. E emendei Brumadinho, né? Eu estava de serviço no dia, eu era oficial de serviço diário do dia, quando nós tivemos o rompimento da barragem. E como das primeiras equipes a chegar lá em solo, eu tive uma lesão. No primeiro dia trabalhamos o dia inteiro nas buscas lá, desde 1h até quase meia-noite. E depois eu não conseguia andar direito, eu bati o meu joelho, que já tinha sido passado por uma cirurgia, e não conseguia ficar em casa. Eu via o pessoal trabalhando, minha unidade inteira lá, tudo que a gente sempre treina para fazer, e eu não conseguia ficar em casa. Eu falei com o meu comandante, à época o Coronel Ângelo, e eu falei: comandante, o senhor precisa me deixar aí em algum lugar, fazendo alguma coisa para ajudar. E ele me canalizou para trabalhar com a logística. Então, fiquei por 8 meses na operação. Nós aprendemos muito ali. E como eu me envolvi bastante com o assunto, acabei depois sendo convidado para trabalhar na diretoria de logística da corporação, onde trabalhei por 3 anos. E de lá, envolvido também com essa parte de especificações e normas, fui convidado para trabalhar na Senasp, em Brasília, no projeto Pró-Segurança, que elabora normas, né, de equipamentos, de serviços, na área de segurança pública, dentre elas algumas coisas de bombeiro também. E de lá, uma nova frente de ação da corporação estava se iniciando aqui em Brasília, que é a assessoria parlamentar. Então, o Corpo de Bombeiros enviou um oficial, na época um major, e como eu já estava por aqui, acabou tendo umas mudanças nos planejamentos lá do Ministério da Justiça, eu fui movimentado para trabalhar junto com ele na assessoria parlamentar. Então, seguimos nessa missão por aqui hoje. Que beleza. Ô, capitão, como é que o senhor está aí? Tudo tranquilo? Seguinte, bom, graças a Deus. Quando o capitão Lazarini disse: vamos conversar com o capitão Lincoln, né, a possibilidade, eu já comecei a fazer minha retrospectiva, né? E lá em 2019, quando nós estávamos iniciando na nossa equipe,
nosso desafio catarinense, ele disse, ó, se prepare que o avaliador técnico vai ser, não me lembro se era tenente ou era capitão já naquela época, o link lá de Minas Gerais. E até nós, a gente era novo no processo, e ele, ó, se preparem que ele é muito bom e vocês vão aprender demais. E desde lá a gente sempre está aprendendo com o senhor. E muito obrigado. Naquele relato do senhor ali, o senhor foi para a Força Aérea, isso, e depois nos relatou que foi para o CFO. Qual que é a ligação do senhor, assim, para fazer um concurso do CFO do bombeiro? Era porque o senhor tinha alguma vertente já, bombeiril, de familiar, de conhecido? O que instigou o senhor a ser bombeiro, a querer fazer parte dessa corporação? Cara, diferente de muitas pessoas que contam, né, que sempre tiveram assim uma vontade de criança, um sonho, ou uma influência, assim, uma inspiração próxima, né? Eu nunca tive. Na verdade, quando chegou a época de escolher o que fazer para estudar, faculdade, trabalho, eu estava em Roraima ainda e optei lá pela minha avaliação da época que medicina seria uma boa. E aí estudei bastante e não passei, fiquei com a primeira vaga excedente. Mas tinha estudado bastante, acabei passando meio por acidente no concurso da Força Aérea. E aí fui por uma vontade de conhecer novos horizontes, era uma aventura, né, digamos assim. E nessa experiência, realmente, de sair de casa jovem ainda, com 17 anos, e ter contato com muitas realidades, pessoas do Brasil todo. E aí eu me adaptei um pouco assim mais com o ambiente militar, né, com a rotina militar. E quando eu decidi que eu não queria continuar na Força Aérea, era uma decisão mais voltada a um interesse de permanecer na região sudeste. Eu não estava querendo voltar lá, porque meu concurso era do norte. Então, eu teria que voltar para Manaus ou para Roraima mesmo. E aí eu decidi fazer outra coisa. E pensei em algumas questões, né? Tentei fazer prova para a UFMG, acabei passando no UFMG, mas eu já estava acostumado com uma certa autonomia, né? De morar só, de receber um salário ali para eu me virar. E aí o concurso do Corpo de Bombeiros, ele surge como uma oportunidade de unir essas coisas, né? Essa questão de poder morar só e de manter uma rotina militar, que eu já estava acostumado ali na academia de sargentos, né? E eu também via as ambulâncias passando e lembrava da minha vontade de atuar na medicina, e isso me pareceu interessante, essa junção. E aí, quando eu entrei na corporação, que eu comecei a conhecer o que era, o que o bombeiro fazia. Não tinha parentes bombeiros, não tinha amigos próximos com quem eu conversava sobre a atividade de bombeiro. E aí comecei a me interessar durante o curso. E venho cada dia mais aprendendo a admirar essa profissão, essa missão. Eu vim num processo gradual, mas hoje eu sou suspeito para falar, assim, podem vir outras ofertas, que é difícil a gente não querer seguir, né, até o final da carreira e construir o nosso legado, por menor que seja, botar uns tijolinhos nessa obra aí e fortalecer essa profissão que a gente ama tanto. É verdade. Capitão, primeiro é um privilégio contar com o senhor aqui. Eu acho que, como o Geller falou, lá de 2019 realmente foi um aprendizado e segue sendo um aprendizado diário, principalmente quando a gente encontra o senhor nas diversas avaliações, seja como técnico, seja como comando, a gente sempre aprende. E eu conheci também, tive o privilégio de conhecer o senhor na questão logística, no Romato Rescue Experience, em BH. Né? Então, cara, um povo espetacular e uma estrutura em um evento que foi fora da curva também e muito, muito bem capitaneado pelo senhor, né? E sobre o evento também e sobre a área do salvamento veicular, eu gostaria de saber quando que o salvamento veicular entrou na sua vida, como que o bombeiro, que foi por acaso, e se a gente pegar os entrevistados que a gente já ouviu aqui, muitos foram por acaso bombeiro entrando na sua vida,
e acabaram ficando, e sorte do bombeiro que essas pessoas ficaram e fazem o dia a dia do bombeiro ser muito melhor. Então, e do salvamento veicular, inclusive, contando com a sua presença. Eu gostaria de saber, então, como que o salvamento veicular entrou na vida do Capitão Link. Sim, isso foi uma fase importante, assim, um divisor de águas na minha carreira profissional. Eu, como eu falei, né, trabalhei num centro de treinamento que acabava tendo que me envolver com todas as áreas. Então, eu tive uma fase, assim, do início ali da vida de tenente, que tudo que aparecia, como o pessoal brinca, né, se tivesse um curso de corneteiro, eu ia lá dar meu nome para fazer. E numa fase que a gente não tinha diárias, né, não tinha, assim, muita condição orçamentária e de incentivo. E eu, inclusive, acho que foi onde eu fiz grande parte dos maiores amigos que eu tenho, porque as pessoas que participavam desses eventos sem qualquer perspectiva de ganho, estavam ali realmente por uma vontade de aprender, de crescer, melhorar. Muitas das vezes até gastando dinheiro do próprio bolso, fazendo pedido de férias para poder ir fazer curso, né? Às vezes, curso até escondido, com EPI de outra corporação, a gente fazia. E apareceu um curso lá em Sergipe, era um curso apoiado pela Senasp à época, que estava à frente lá o então capitão João Adalto, hoje tenente-coronel, e nós fomos uma comitiva de 4 bombeiros, né? Fomos tenente-coronel Cozendei, hoje coronel Marisguia, eu e o capitão Lucas Pacheco, da minha turma. E lá nós nos deparamos assim com algo meio chocante para a gente, porque na época era o 12º curso, se eu não me engano, que o Bombeiro de Sergipe fazia, só na área de salvamento veicular. Era um curso de instrutores, de 3 semanas, e nós, pensando, né, que Minas Gerais, com a maior malha viária, com o maior número de óbitos do Brasil, com a 2ª maior frota atrás só de São Paulo, nós tínhamos ali uma instrução no curso de salvamento terrestre, onde se cortava um carro ali sem roda, sem motor, né? Resumindo, Minas Gerais tinha desencarceradores, alguns até nem muito bons assim, né? Ferramentas antigas, outras com requisitos técnicos que não atendiam tão bem a nossa necessidade, mas estava tudo tranquilo aparentemente. E quando a gente vai no menor estado da federação, em termos geográficos, né, de tamanho, fazendo uma edição do curso para lá da 10ª, e tendo como grande referência Santa Catarina, né, na época o pessoal estava fazendo lá o lançamento do manual deles, mas grande parte do tempo que eles ministravam essas instruções eram com manuais dos senhores, né? Inclusive muitos protocolos eram na época parecidos com os de Santa Catarina. Então, a gente ficou um pouco chocado com aquilo e eu percebia várias áreas dentro da corporação, áreas técnicas, né, que existiam umas panelinhas ali, existia uma dificuldade de a pessoa se inserir para fazer parte do processo, para colaborar, para escolher uma bandeira pela qual lutar, tecnicamente. E essa área era uma área que estava ainda por desbravar, eu achei isso interessante. Por ser um militar do interior, né, teria mais dificuldade de entrar, talvez, em outras áreas. E mais importante de tudo, né, eu vi assim, que as estatísticas dos atendimentos no Estado, essa era uma das áreas que a gente deveria estar mais atento, porque o maior índice de atendimentos, na época que eu me recordo lá onde eu trabalhava, era o APH, e em ocorrências onde a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, de tipo de prognóstico que vai acontecer depois daquele fato, é o salvamento veicular. Então, isso me motivou, me deu uma vontade de investir nessa área, e a partir de então eu voltei com um propósito muito claro, assim, eu e o Lucas, o meu colega, a gente fez um pacto, assim, na volta, né, na viagem de volta, que a gente faria um curso em Minas Gerais, pelo menos aos moldes dos que a gente estava passando ali em Sergipe.
E a partir dali foi que tudo começou a acontecer. Então, um outro marco importante foi uma instrução que eu fui convidado por um amigo meu, o Major Natanael, do Espírito Santo, trabalhava na época na Força Nacional, e fez um convite para que a gente desse uma instrução lá na INC, a instrução de nivelamento. E aí, quando eu estava chegando aqui em Brasília, à época, me falaram, né, que eu estaria junto com o Coronel Rodrigues, figura lendária, que eu ouvia todo mundo falar dele, e eu estava entrando na área, né, e eu já comecei a ficar preocupado. Falei, o que eu vou fazer numa sala com esse cara, né? O que eu vou falar? Eu tinha comprado um monte de livro americano, estava traduzindo os livros, estudando para caramba, para poder formar uma base para fazer o nosso curso, né? Juntar o que de bom tinha em todos os estados, para tentar fazer um compilado e criar o nosso assim de uma maneira legal. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. E realmente eu sentei e assisti a aula dele. E me chamou muita atenção. Não sei se os senhores já tiveram contato com alguma INC, como instrutores. Na época, o pessoal ficava muito extenuado, era muito pesado. Acordavam cedo, ia dormir muito tarde da noite, cansados. E a turma era todo mundo assim, meio que zumbi ali, quase morto-vivo. E o Coronel Rodrigues, ele dava aula no entusiasmo, sem ter correspondência nos participantes. E ele continuava empolgado e animado e falando do veicular daquele jeito que a gente já conhece como alunos dele. E isso me chamou muita atenção, porque eu não entendia de onde vinha a energia dele para fazer aquilo. E aí, nas nossas conversas lá no hotel, ele comentou, né, fez o relato da situação de vida dele com o irmão, né, ele comentou isso no episódio aqui do Rescuecast com os senhores também. E a história dele, o relato dele, e testemunhar a força de vontade que ele empenhava para transformar essa realidade do atendimento às vítimas de sinistros, de acidentes de trânsito, isso também me fez querer mais ainda me aproximar e somar esforços nesse trabalho. E a partir de então, ele me incluiu no Rescue Days. Eu participei do primeiro curso do salvamento veicular do Amapá, do Rio Grande do Sul também, lá com o Major Félix, né, e depois com o Coronel Maurício. E depois fizemos o nosso primeiro curso em 2015 e seguimos depois, a partir de 2016, tendo contato aí com a WRC e fortalecendo a CONASV, né, que começou lá no Rescue Days em 2014. Pô, legal esse relato do senhor, porque é uma característica que eu vejo que hoje deve fazer muito parte ainda presente, né, nesse norte de ações e princípios levados até mesmo para Brasília, nessa missão que o senhor desempenha hoje. Mas hoje, né, com essa percepção, com essa maturidade até dentro do salvamento veicular e principalmente como bombeiro, né, como que o senhor enxerga a CONASV nesse processo todo? Porque, para quem ouviu já e teve a oportunidade de escutar Coronel Maurício, Coronel Rodrigues e agora o Capitão Link falando, a Comissão Nacional de Salvamento Veicular, ela surge de algo assim por acaso, na época em São Paulo, e ela transforma totalmente a atividade de salvamento veicular no país, depois tendo mais uma inserção aí da WRO, através da ABRES, do vínculo de competição, né? Mas hoje, Capitão Link, com base nessa experiência recente que o senhor tem vivido em Brasília, como que o senhor enxerga a CONASV nesse processo de transformação do veicular e que tipo de ações ou papéis ela tem desempenhado para, digamos assim, mudar uma realidade geral no país, que por ser continental, tem várias diferenças entre as suas unidades federativas? Eu esqueci de comentar, né, pegando o gancho nas suas palavras, Lazarinho, que acompanhando aqui o canal, né, desde o início, né,
Eu não tive a oportunidade de conhecer o Coronel Losso antes, pessoalmente, e aí ele trouxe aqui a história dele, né, uma história de luta, de garra e de contribuição desses alicerces do que a gente só pode conhecer, né, ter contato e dar sequência nesse trabalho, graças a esses bravos comandantes que nos precederam. Então, a história do Coronel Maurício, do Coronel Rodrigues, por mais que a gente os conheça há muitos anos, tem vários detalhes que a gente nem sabe, né? Que a gente às vezes não toca no assunto. Então, foi muito bacana conhecer, e vocês estão fazendo esse trabalho de registro, né? Porque isso é ainda uma carência grande da nossa cultura aqui, de produção literária ou de produção de registros históricos, e vocês estão conseguindo suprir com esse trabalho aqui do RescueCast. Primeiramente, meus parabéns por isso. E, em específico, em relação à Conasve, hoje, na ponto de vista que eu diria privilegiado de trabalhar aqui com assessoria parlamentar e ter contato com diversos assuntos estratégicos, nos seus mais altos graus de efeitos, né? A gente vê que a Conasve ela não foi importante só para o salvamento veicular. O Coronel Rodrigues contou no episódio gravado aqui que ele apresentou essa ideia na época lá para o Coronel Helbingen, né, que era o Ligabom. Eu me recordo de duas oportunidades onde ele fez essa apresentação, uma delas lá no evento na ESB, inclusive, e foi um divisor de águas da Ligabom, porque hoje, em todo lugar que a gente vai, nós trabalhamos aqui em ministérios, com diversos parlamentares, com diversos grupos de interesse aqui, agências, autarquias. Cada vez mais nós temos falas assim, de pessoas elogiando a Ligabom, dando destaque para ações conjuntas, para iniciativas realizadas pela Ligabom. E a Ligabom já tem lá seus mais de 15 anos. Ela, quando reunia, né, os comandantes gerais, quando reúne os comandantes gerais, diversas pautas, elas são tratadas ali da maior importância, dados encaminhamentos que são necessários conforme o momento, mas nós vemos que os comandantes gerais, eles já estão no final da carreira e, via de regra, não atuam por muito tempo. E tem uma série de preocupações e todos os assuntos da corporação passam por eles. Então, não seria possível colocar nos ombros deles a carga de todas as áreas de conhecimento dos corpos de bombeiros, que são inúmeras, né? Nossa profissão ela é transversal e vai ter contato com ações no nosso caso, trânsito, pega a área a pasta dos transportes, meio ambiente, com relação aos incêndios florestais, com relação a produtos perigosos, animais, saúde, o trabalho do APH e o aeromédico. Temos várias ações de defesa civil, estamos também na segurança pública. Então, não seria viável você ter um trabalho ali de conseguir fazer inserções da corporação de uma maneira técnica, somente com o colegiado de comandantes. E a ideia do salvamento veicular, ter as suas padronizações mínimas e isso criar uma rede de pessoas, de profissionais, amigos, que promovem eventos e se ajudam mutuamente, compartilham suas boas práticas, entregam pronto todo o trabalho prévio realizado. A gente pegou, por exemplo, o trabalho do Espírito Santo na disponibilização de veículos pelo Detran, que durou 7 anos para documentar e alcançar um objetivo. Os trabalhos realizados aí pelos senhores e por São Paulo, com protocolos de atendimento durante anos, com muitas pessoas, a gente recebeu isso tudo pronto para adaptar, tentar melhorar, e numa rede colaborativa, e nisso eu tiro o chapéu para a habilidade que o Coronel Rodrigues teve quando, da gênese da Conasve, da qualidade de agregador, né? Ele conseguia puxar ali de cada um a maior qualidade,
dar destaque para isso perante o grupo, ser bastante... ele é muito humilde, muito simples, então não ficava puxando para si, e isso é uma grande lição para nós. Eu aprendi muito ali naqueles eventos em São Paulo, assistindo o jeito como ele lidava com os assuntos. E a Conasve, ela conseguiu criar um grupo perene de pessoas que trabalham um assunto e que entregam resultado. E isso, quando foi emulado para outras áreas, por iniciativa da Liga Bom, e mais recentemente, não tem muito tempo, né, que elas realmente começaram a ser consideradas no CNPJ da Liga Bom, isso deve ter sido em 2020, se eu não me engano, que os comitês fazem parte do estatuto, já tem um regramento um pouco mais direcionado para como deve ser a composição, que tipo de temas que eles tratam, como tratar. E a Liga Bom passa a acionar cada comitê à medida que os assuntos vão chegando ao colegiado de comandantes. Nós conseguimos ter algo como um efetivo virtual bem grande de membros da Liga Bom. E aí a presidência vai mudando de posição, os comandantes das corporações vão mudando, mas os comitês continuam os mesmos. Então, nós mesmos estamos aí no 10º ano da Conasve, né? Ela vai fazer 10 anos esse ano. E quanta coisa não passou debaixo da ponte, né? Quanta água não passou nesse tempo. Teve até a gente tem altos e baixos, né, Lazarim? Vai lembrar bem aí, porque diversas das reuniões que a gente chegava, mais da metade dos representantes dos estados, a gente tinha que se apresentar, né? Eu sou Capitão Link, de Minas Gerais. E aí passavam anos e a gente ainda estava se apresentando, porque os estados não tinham essa sistemática da Liga Bom ainda, de uma continuidade. E parecia que a gente estava ali só dando ideias e a coisa não andava, né? E isso foi uma fase. Realmente isso que o senhor fala é uma coisa que nós tivemos que viver e que durante muitas vezes até nos, digamos assim, frustrava de ter que chegar, se apresentar novamente, convencer alguém da importância do comitê, convencer de que as ações estavam sendo feitas. E eu acho que grande parte disso, né, fica, e aí o senhor já mencionou muito bem isso, com relação a características pessoais, aí sim, do próprio Coronel Rodrigues, que sempre foi muito brincalhão, sempre foi uma pessoa muito agregadora, e que, além de tudo, sempre foi muito resiliente. Então, não deixava com que essas, às vezes, mazelas deixassem desanimar, e muitas vezes, né, nós até comentávamos, parece que estamos andando em círculos, e felizmente, né, graças a essa vivência, graças à maturidade que foi se desenvolvendo na Liga Bom, e tendo essas lideranças na Conasve, né, agora com o papel sendo desempenhado aí pelo Coronel Maurício como presidente, há um espaço para novas pautas em Brasília, né, Guilherme? Isso. Ô, Capitão Link, e eu me senti assim com o senhor lá em Chapecó, no Rasco dele. Quando participamos da mesma base lá, eu também sentei quietinho, disse, hoje eu vou aprender. É a mesma coisa que o senhor passou com o Coronel Rodrigues lá. Quando o Capitão Lazarim disse, vou ter que colocar na mesma base com o Capitão Link e com o Coronel Rodrigues. Cara, eu saí correndo da sala, disse, não pode. Mas não vai lá que tu vai aprender. Então, também aprendi demais. Mas o senhor estava ali relatando ainda sobre tinha um alemão lá com a gente ainda, né? Aí piorou. Mas esse o Geller entendia bem. Ixi, tudo. Uma hora eu olhei pro Capitão Link, deixa para mim que eu entendo tudo. Ele balançou a cabeça. ai. Fomos premiados lá. É verdade. E sobre a Conasve, né? O senhor bem comentou. Quais são as metas aí
feitas para serem atingidas, talvez para esse ano, talvez para o ano que vem, talvez para daqui 5 anos, enfim, como que elas são elencadas. E, particularmente, o senhor, quando, olha só, vou trabalhar em Brasília, essa é a minha função designada pelo comando, o senhor tem escrito no caderninho, numa agenda, enfim, quais são os objetivos do senhor para o resgate veicular? Pensando primeiro em Estado, talvez depois em Brasil, ou já diretamente para o Brasil, tem esses objetivos aí ou não? Então, as reuniões da CONASV, eu me recordo, né, desde a primeira, elas sempre foram muito ricas em ideias. Então, chegava gente lá do Brasil todo e a gente tinha que fazer um manual nacional, fazer videoaulas, fazer um canal de divulgação de conteúdo, lei federal. Né? Quando eu escutava isso, né, leis federais, eu pensava assim, essa galera está viajando, né? Como que a gente vai fazer uma lei federal assim, partindo daqui de nós, que mal estamos padronizando os nomes das ferramentas ainda. E a gente vê que todos nós que começamos ali no refeitório da ESB lá, a maioria está ainda ativa no comitê, nós viemos crescendo, né? Viemos amadurecendo profissionalmente, conhecendo caminhos e oportunidades em várias searas institucionais. E essa oportunidade de enxergar melhor o que é a política, como acontecem esses movimentos legislativos, como se dão as inserções das instituições e das suas atividades fim nas políticas públicas, é natural que eu por ser da área do salvamento veicular, faça uma conexão com todas as coisas que hoje eu estou vendo aqui, nessa esfera política. Então, eu não tenho, vamos dizer, o meu caderninho, né, eu nem anoto, porque toda coisa que eu vejo que pode ser favorável, eu enxergo na hora a oportunidade. E vou tentar fazer ali uma conexão entre pessoas da CONASV, pessoas que podem auxiliar a gente crescer, né, colaborar para que o veicular aproveite aquela oportunidade. Então, várias desses brainstormings que eu participei, as ideias ficam ali latentes. Então, nem são ideias minhas, mas elas são janelas que se apresentam e que a gente consegue fazer, às vezes, uma conexão entre essas ideias e as oportunidades. Quando eu já estava um pouco mais estruturado aqui na assessoria, eu vinha conversando, né, com o nosso presidente, o Coronel Maurício, e agora o Coronel Rodrigues, o Coronel Hilton, o Coronel Rodrigues, pela Abres, para a gente poder fazer uma agenda aqui em lugares temáticos, né? Então, eles vieram aqui por 2 dias, nós fizemos uma agenda no Ministério dos Transportes, e fomos lá conversar sobre o Penatrans, na Secretaria Nacional de Trânsito, e assim, a gente descobriu que já existe um desdobramento da década de segurança viária da ONU no Brasil, via Ministério dos Transportes, há muitos anos, com uma lei, um programa estruturado, com uma série de ações, né, em pilares específicos, dos quais a gente participa de mais da metade das ações, mas dentro daquele programa, institucionalmente, nós estamos fora. Em grande parte porque a mentalidade aqui federal, ela normalmente leva em conta as estruturas que são federais ou nacionais, né? Então, você tem ali os ministérios, você tem as agências, as autarquias e os órgãos federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o enfoque normalmente é um pouco mais ligado à parte de criminalidade, redução de criminalidade. Então, a gente entendeu que a fase de maturidade da CONASV chegou do ponto de nós podermos nos apresentar para esses atores nessa esfera mais elevada e poder falar em nível nacional por diversos corpos de bombeiros que tem cada um o seu regulamento específico, o seu governo específico,
mas que, se nós não conseguirmos fazer essa interlocução de uma forma que possamos representar nacionalmente os interesses dos corpos de bombeiros nessa linha de trabalho do salvamento veicular, nós não vamos ser convidados, porque realmente não faz sentido um órgão federal convidar um estado, pontualmente, para conversar sobre esse assunto. Então, quando nós fomos lá e mostramos que existe essa organização em nível nacional, que a gente faz eventos, conseguimos gerar diversas transformações em relação à qualificação, à logística, a protocolos, a difusão de conhecimento e boas práticas, o pessoal gostou muito, só que eles só não tinham nos recebido ainda. Da mesma forma, nós fomos procurar a NTT, que tem um programa similar dentro da agência, mais voltado para a questão das rodovias e ferrovias, e da mesma forma fomos recebidos muito bem. Então, estivemos, inclusive, no evento agora do Maio Amarelo, lá da NTT, montando um stand, né? O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal montou um stand lá com veículos, com ferramental, e nós proporcionamos a experiência dos funcionários ali da agência poderem operar o desencarcerador, e foi bem interessante, né? Eles não tinham esse contato. Participamos da palestra juntamente lá com o enfermeiro Juliano, com PRF, médico de rodovia, com o professor universitário. Então, a gente consegue ocupar esse espaço bem, mas nós não sabíamos ainda o caminho. Então, eu acho que esse divisor de águas da vinda aqui do presidente da CONASO, mais o vice-presidente da ABRES, conjuntamente, o pessoal sentiu essa representação e tem dado votos de confiança. Então, o que eu vejo, né, para um futuro, aí você perguntou, é que a gente consiga ter um pouco mais de capacidade de operacionalizar a participação dos bombeiros em campanhas preventivas, em representar em eventos temáticos com membros dos corpos de bombeiros a figura de especialistas que realmente vivem aquilo que estão falando no nível de chão de ponta da linha, né? Não só na teoria, é a teoria junto com as doutrinas e também a prática no asfalto quente. Eu vejo que essa é a maior transformação que a gente está testemunhando. Capitão, eu parabenizo o senhor, porque eu acho que é extraordinário o que a CONASV está fazendo e o papel dela representando todos os corpos de bombeiros e o salvamento veicular, eu acho que é importantíssimo, né? A gente tem que ter voz em Brasília, e o senhor, sendo esse interlocutor, com certeza vai ajudar no futuro do salvamento veicular, tá? E de nada adianta Santa Catarina, por exemplo, estar muito bem e atendendo muito bem em suas rodovias, se os outros estados da federação não estão em pé de igualdade, né? A gente tem que pensar sempre com esse pensamento coletivo do melhor para todos os habitantes do nosso país, né? E eu fico muito feliz quando eu ouço que Minas Gerais vai realizar, por exemplo, o Desafio Nacional agora, no final de outubro, né, início de novembro, e antes disso vai realizar também o Desafio Estadual, né, dos senhores. Então, é uma felicidade imensa, porque lá no Romato Rescue Experience a gente conversava com várias pessoas lá de Minas Gerais e eles ansiavam por isso, ansiavam por essa participação mais ativa de Minas Gerais no cenário também de competição, que a gente sabe que é um instrumento fantástico para o ensino-aprendizagem, né? Então, quais são as expectativas de Minas Gerais para esses dois eventos? E, uma vez de antemão, parabenizo o senhor por isso. Roberto, obrigado. Inclusive, agradecer aos senhores, né? Nós tivemos apoio aí no HRE lá em 2021, tivemos também uma equipe de Santa Catarina apoiando o nosso primeiro curso nível 2, nosso curso pesado, que ocorreu lá no norte de Minas. E naturalmente, né, vamos contar, já estamos contando com a expertise de vocês para poder tocar esses eventos no nosso estado. Nós, como eu disse, lá o sentimento que nós tivemos
fazendo curso em Sergipe e sendo um estado onde nós temos, infelizmente, ainda um número elevado de óbitos, né, todo ano, temos muitas ocorrências da área de salvamento veicular e a maior malha viária, o mínimo que nós temos que fazer é estar bem posicionados e contribuir com essa área de conhecimento junto aos outros corpos de bombeiros. Então, é uma questão de honra, de responsabilidade mesmo. E, graças a Deus, está chegando esse momento de nós entrarmos de forma mais efetiva nesse circuito da adoção da plataforma do desafio como um método de aprendizagem, como um método de laboratório, eu diria também. E, em grande parte, lá por conta do evento do ano passado, nosso comandante esteve presente, viu a equipe mineira participaram bem pela primeira participação, a equipe em desenvolvimento já conseguiu se qualificar ali para uma participação até no Mundial, eventualmente, está sendo verificada essa vaga ainda, mas isso deu um gás, né? Deu uma animada para que a instituição também entrasse nesse circuito de sediar eventos. Então, nós estamos com a expectativa boa, né? O HRE, ele já foi mais ou menos ali um ensaio, era para ser um evento estadual na época, e acabou se tornando um evento nacional, então gerou uma sensação de confiança de que nós somos capazes de receber um evento desse porte. E, em princípio, estava previsto fazer só o nacional esse ano. E aí o pessoal acabou conseguindo outros caminhos ali de apoio, né? E vai dar certo até mesmo o nosso desafio estadual com um curso de assessores. Então, essa é a informação que eu recebi aí do alinhamento da ABRES com o nosso comando, de que vamos ter também, nessa mesma semana, um curso de assessores necessário, né, Lazarinho? O baralho está fino aí. E isso é algo, né? Nós somos, eu vou dizer assim, nós somos jovens, né? Eu tenho 20 anos pela frente ainda de carreira e quero continuar participando sempre das atividades. Mas, como bem falou o nosso Coronel Rodrigues, o pensamento na sucessão tem que ser desde já. Então, nós precisamos agregar mais pessoas, né? Encorajar mais militares, civis, né? Enfermeiros, médicos e todos os possíveis colaboradores para que essa dinâmica ela continue se fortalecendo, né? Eu acho que assim, é muito marcante para mim também uma passagem que eu vi lá na ESB. Durante o Rescue Days, lá em 2014, eu entrei na viatura junto com o Coronel Rodrigues e o Coronel Diógenes. E aí eles empolgadões, né, com o evento internacional, muito, muito legal, cortando carro forte, carro esportivo, muita gente de diversos lugares. Aí, na hora que eu estava no banco de trás, aí o Coronel Rodrigues, todo empolgado, falando com o Coronel Diógenes, né? Muito legal. Agora a gente já pode sair do circuito que a coisa continua. Vamos fazer o de incêndio. E aquilo foi marcante para mim, porque eu falei, poxa, o cara consegue uma vitória memorável, né? Algo de destaque, e em vez de ficar se vangloriando com aquilo, ser orgulhoso, alimentando uma sensação vaidosa, ele vibrou porque ele já poderia fazer mais, ir para uma próxima empreitada. E eu sempre, desde aquele dia, assim, foi muito marcante para mim, uma lição, sem explicar nada, foi uma das grandes lições que eu tive. Desde quando começamos o CSV, nós tínhamos esse propósito de não virarmos donos de nada. Como outras áreas que eu falei, que eu via na corporação, que tinha umas panelinhas, que tinha pessoas ali que, por se dedicar, por gastar dinheiro, por ir para outro país estudar, por enfrentar dificuldades, quem nunca, né, meus amigos, teve algum tipo de retaliação ou ciúme por trabalhar e querer levar algo adiante?
Então, esse tipo de experiência, muitas das vezes, ela gera o efeito de apego e de alimentação do nosso ego, porque já que nós conseguimos vencer as dificuldades, quem é o próximo tenente que não passou por tudo que eu passei durante 10 anos para vir querer dar uma ideia, para vir querer fazer do jeito dele, para querer mudar alguma coisa? Quem ele é? Quem que ele sabe disso? Tem que cheirar aqui, né? Então, é aqueles pensamentos que vão gerando um sectarismo e gera um receio de que alguém entrar no circuito para colaborar, porque a pessoa não vai querer bater de frente com alguém que é tido como o papa disso ou daquilo, ou o dono de uma determinada pasta. Então, não é fácil para nós deixarmos claro para quem vem que essa liberdade existe. Tem que existir, da nossa parte, intenção e alguma certa sabedoria. E essa é uma habilidade que eu venho buscando desenvolver, né? Acho que ela é fundamental, porque quando a gente passar, se não continuar, não há vitória. E uma coisa que eu tenho aqui muita certeza, chefe, e que eu até comentava com o Geller, nós, 2021 ou 2, agora eu não consigo lembrar, fomos a Montes Claros a pedido aí, convite do Bombeiro Militar de Minas Gerais para participar do salvamento veicular pesado. E, para nossa surpresa, até por questões de carreira e outros compromissos, o senhor não estava lá. E o que eu comentava com o Geller sobre a importância e o quão a gente retornou de lá com um sentimento de que nós tínhamos que seguir naquela mesma linha, no sentido de transição e de novas pessoas tão engajadas quanto o senhor, tão comprometidas, tão profissionais como Tenente Ellen, Tenente Laércio, recentemente trabalhei com eles novamente, Tenente Neto, Tenente Nunes, Cabo Fraga, pessoas que estavam lá no curso de salvamento veicular pesado, que estão em outras missões também, né, institucionais, mas que conseguiram pegar essa pedra bruta que vinha sendo lapidada, fizeram o salvamento veicular, tem um manual técnico operacional extremamente rico, o manual que o Bombeiro de Minas Gerais tem é muito bom, e além disso, né, depois de uma aquisição grande de ferramentas, também lançaram os vídeos com as técnicas de desencarceramento. Então, o que eu vejo que o senhor menciona e que nós acompanhamos na prática, isso lá no local e hoje em dia a gente acompanha de longe, é que o Bombeiro de Minas Gerais tem se tornado uma grande locomotiva e um grande exemplo para o país de fazer essa transição, mesmo que momentânea, por questões de carreira, ou profissionais, ou até mesmo pessoais, e quem vem pega o serviço e transforma ele ainda, né? Segue a mesma linha, segue o mesmo intuito e faz grandes mudanças, né? E essa equipe mineira, que a gente torce muito que consiga a vaga para o campeonato mundial, é uma equipe que tem a sua resiliência também já, né? Afinal, o senhor foi muito feliz em dizer que, às vezes, por querer fazer mais, a gente é mais cobrado do que aquele que não quer fazer absolutamente nada, né? E acaba se expondo, e a gente já sabe, né? E aí até gostaria que o senhor mencionasse que o evento lá, ele não é apenas o campeonato de salvamento veicular, né? Ele tem outras ações periféricas também, dentro de um grande evento que o Bombeiro de Minas Gerais vai sediar, mas com outras temáticas e outras palestras, que é algo que o senhor também comentou, né? Recentemente estivemos lá no Espírito Santo e foi um outro toque que a gente pretende levar aqui no Rescue Cast, de, às vezes, não cortar e centralizar em uma área só, né? Porque o bombeiro carece dessa visão de aperfeiçoamento e treinamento constante em todas as outras áreas, né? Então, vou deixar esse tempinho, já estamos meio que rumando para a nossa fase final, para o senhor falar um pouquinho sobre o evento, o que se espera lá, e convidar as pessoas aí para que possam participar do evento lá em final de outubro e início de novembro.
Legal. Esse curso, né, eu não estive, eu participei bastante durante as ações de planejamento, lá o curso, nosso nível 2, foi em 2022, e eu estava acompanhando a chegada da minha filhinha, né? Eu não falei no início, eu tenho o Theo, de 7 anos, a Tereza com 2, o João com 1, e a qualquer momento aí está chegando a Clara. Inclusive, por isso não vou poder ir lá para o evento do Amapá. E já arrisquei muito indo lá para o Espírito Santo e para Floripa. E aí, a ideia desse evento do Desafio Nacional, ser junto com o Ecobom, né? Inclusive pensando também nos nossos grandes parceiros, né? A gente vê aí na tarja embaixo aqui no canal dos senhores, né? Grande parte disso só acontece porque o mercado dos equipamentos, né? SOS Sul, Resgatécnica, principalmente aí que apoiam os desafios, e outros parceiros, é o que viabilizam essa logística. E aí a ideia é que, como nós teríamos esse Ecobom, que é um encontro da comunidade de bombeiros, esse ano com a temática aí voltada para extremos climáticos, tinha sido definido antes mesmo lá do fato no Rio Grande do Sul, mas agora vamos incluir, inclusive, essa operação no evento também, com mesas redondas, com palestras. E aí, para poder otimizar para os patrocinadores, a ideia foi unir esses 2 eventos, ao qual também foi agregado o Bombeiro de Aço. Então, nós conseguimos fazer aí uma semana render mais e não concorrer entre as corporações, né? Não concorrer com os patrocínios, que fica melhor para as instituições e também para as empresas. E uma forma que nós encontramos legal para poder juntar, pelo menos ali no contexto, né, o Ecobom, os extremos climáticos, com o desafio de salvamento veicular, foi a temática dos veículos elétricos e híbridos, porque eles vêm de uma agenda ambiental relacionada a esse assunto dos extremos climáticos, e ao mesmo tempo vai gerar desafios para a nossa atuação no salvamento veicular. E aí, com isso, retornando àquela parte que eu falava ali da nossa inserção política, da inclusão em políticas públicas também, nós conseguimos levar para esse evento, fazer convite e fazer com que ele seja interessante realmente para diversos atores que estão na parte do meio ambiente, do Ministério dos Transportes, nas agências, nas concessionárias, e aí vira um ambiente de negócio favorável para todos, né? Então, esse é o objetivo aí da gente tentar fazer essa junção. Nós estamos querendo fazer algo, né? Então, ainda não está definido, mas essa temática dos veículos, incêndios em veículos elétricos híbridos, ela está muito emblemática ainda. Existe um campo nebuloso sobre qual é a melhor técnica, qual é a melhor norma de prevenção para as edificações, né? Então, nós estamos convidando atores como a Anfávia, a BVE, algumas montadoras para talvez fazermos algo em paralelo ao desafio, mais no sentido mesmo de demonstração de procedimento, demonstração de novos equipamentos. Isso aí talvez quem for vai poder acompanhar. E o desafio, nós vamos buscar e também estamos nos esforçando para conseguir fazer 2 provas ali por equipe. E a nossa corporação, que já se empolgou e animou, vendo uma equipe que teve uma boa atuação lá no Rio Grande do Sul, sendo sede dentro da academia, como os senhores fizeram aí o estadual com os cadetes, né? A gente já começa a despertar esse interesse, esse gosto pela dinâmica dos desafios desde dentro, né? Então, estamos muito esperançosos aí de que esse evento vai servir também bastante para nos alimentar de vontade e de vibração para seguirmos aí depois, né, fazendo os nossos estaduais, podendo colaborar mais com a Conasb, com a nossa força de trabalho,
e realmente unindo os esforços aí junto com os senhores, ombreando, assim como os espartanos, né? Escudo com escudo, para avançar nesse combate. Show de bola, meu amigo. Olha, o senhor, eu sempre comentava com o Geller e com o Alberto quando nós iríamos fazer esse convite aqui. O senhor é uma daquelas pessoas que a gente poderia ouvir horas, porque a cada assunto que se puxa tem uma verdadeira aula, né? Quem tem a oportunidade de conviver sabe que o senhor é um entusiasta do estudo, da busca por conhecimento, né? Mudou drasticamente visões nossas sobre especificações, sobre como construir processos, e a gente tem sido muito favorecido graças a essa mentalidade de não parar no raso e de buscar maiores informações, né? E aqui já vai ficar, desde já, aberto o convite para que possamos ter outras pautas e falar sobre outros temas, porque com certeza a sua presença no RescueCast aqui no canal, chegando a muitas pessoas, engrandece e fortalece muito o processo. Eu vou passar a palavra ao Geller aí para suas considerações finais, rumando aí para a finalização do nosso episódio número 17. Por favor, Geller. Ô, capitão, eu acho que criando espaços, hoje foi cumprida a missão. Primeiro pela história desse nosso amigo aí, o Capitão Link, pela sua trajetória como bombeiro, que ainda continua, né? Lógico, mas principalmente pelo profissionalismo referente às ações e pelo pensar para melhorar as pessoas e para melhorar a instituição, ou seja, a área que ele está enganjado. Então, para você que nos assistiu, nos ouviu, nos assiste, nos ouve, enfim, ou irá assistir também, temos um privilégio gigante. E saiba aí, capitão, que de coração mesmo, desde o nosso primeiro contato lá em 2019, vou repetir, me tornei uma pessoa melhor profissionalmente e como conduta, por ter o senhor como exemplo e buscar seguir como o senhor conduz aí, apesar dos breves contatos, mas que a gente aprende demais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, e sempre tenha nós aí como pessoas que estão prontos para tudo aí que o senhor precisar. Obrigado, Geller. Beto? Bom, desculpa. Bom, é sempre um prazer imenso conversar com o capitão. Como o Geller falou, e você é repetitivo, a gente acaba aprendendo a cada encontro, na forma de se portar, na forma de falar. Então, quando o pessoal, mesmo que distante geograficamente do povo de Minas Gerais, quem tiver a oportunidade de visitar o estado de Minas Gerais, vai conversar com várias pessoas com a figura do Capitão Link, que é uma pessoa extraordinária. É um povo humilde, um povo acolhedor, como o senhor sempre nos acolheu enquanto avaliador, né, enquanto assessor, sempre orientando e sempre buscando que nós melhorássemos, né? Eu acho que essa é a figura que a gente quer trazer aqui também para o RescueCast, que as pessoas venham, assistam e saiam daqui melhores, né? Esse é o nosso intuito, nosso objetivo. Então, muito obrigado, capitão, por mais uma aula nesse episódio, né? E esperamos encontrar o senhor em breve e ansiosos aí por visitar Minas Gerais mais uma vez. Obrigado, Beto. Meu amigo Capitão Link, deixo as palavras aí ao senhor para fazer as suas considerações finais, por favor. Meus amigos, eu quero mesmo agradecer essa oportunidade de termos aqui essa breve momento de convivência, né, de conversa positiva, visando o futuro, visando dias melhores, e ombreando com os amigos, a gente tem muito mais certeza de que estamos no caminho certo, né? É muito comum quando a gente vai para os desafios, para os Rescue Days, Romatro Rescue Experience e afins, que a gente sai com as baterias recarregadas, e agora também online, né? Vocês estão fazendo esse trabalho aí legal de juntar, criar os espaços, né? Gostei muito mesmo desse slogan aí do canal.
que ele pode ser interpretado em várias camadas, né? Então, vocês estão realmente criando espaços novos para a gente se aproximar, para a gente se conhecer, para trazer mais pessoas. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Eu sei que não deve ser fácil. Para eu me organizar aqui um dia, já não é fácil, vocês estão 17, conseguiram já 17 vezes essa proeza, né? Então, assim, tem que ter disposição mesmo. Parabéns. Eu sou um grande admirador do trabalho de vocês. Torço para que continuem firmes e crescendo, né? O trabalho aí do canal. Sou um divulgador também, contem sempre comigo. Acho que temos que trazer cada vez mais uma audiência qualificada e criar essa cultura e, quem sabe, depois termos outros canais de outras áreas, né? O veicular, mais uma vez, aí dando exemplo de um caminho a ser seguido. Então, que Deus possa os abençoar e as suas famílias e a gente possa ter outras oportunidades aí para continuar trocando ideia. Um grande abraço. Fechou, meu amigo. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado por dentro dessa rotina aí de pai, marido, essa correria toda em Brasília, ter conseguido tirar um tempinho para conversar conosco, para nos brindar mais uma vez, né? Nunca é demais dizer, eu tenho exemplos da nossa força veterana, da nossa velha guarda, alguns ainda que estão na ativa, né? Como é o caso aí do Coronel Losso, Coronel Rodrigues, a gente sempre comenta, né? Mas da rapaziada mais nova aí, em relação a conceitos, eu tenho no senhor uma verdadeira liderança, uma verdadeira referência, né? Por outros assuntos, né? Outros pontos que vão até longe do veicular, que a gente compartilha de algumas visões, né? E uma delas é a fé. Então, o que eu vejo, né, a fé, a esperança em algo melhor, é algo que a gente sempre que conversou, ficou muito claro na presença do Senhor, né? É algo que, mesmo às vezes, com tempestades pessoais, profissionais, né? Às vezes, em momentos mais estranhos da nossa carreira, aconteceram coisas que trouxeram um viés totalmente diferente daquilo que se tinha de visão, e o que o senhor mencionou, mas a gente vai fazer um episódio para tratar especificamente sobre Brumadinho, porque aí a gente já fala sobre um conceito de pessoa mesmo, um conceito de princípios que se desenvolve, né, ou se fortalece, que foi no caso do senhor, né, mas uma pessoa que sempre nos vende fé, nos vende esperança, né. E uma das pessoas uma das referências militares que eu sempre gostei, que é Napoleão Bonaparte, ele dizia que um líder é um vendedor de esperança. E eu não tenho dúvida alguma de que o senhor é o cara certo na missão certa. Mesmo não estando dentro do quartel usando farda, nessa função parlamentar, faz às vezes muito mais do que mudar o mundo localmente, que seria só Minas Gerais, e eu tenho certeza, né, que o salvamento veicular será outro a partir dessa sua vivência, dessa sua experiência aí, e do trabalho em Brasília. Então, muito obrigado, só posso rogar que Deus abençoe o senhor cada vez mais nessas missões aí, dizer que ficamos muito felizes em saber que o senhor consome o nosso conteúdo, esse é o nosso maior prêmio, né, o maior presente é saber que alguém que consome tanta coisa de literatura histórica, já muito arraigado, de coisas bacanas, a gente está ainda tendo um tempinho aí na sua agenda para que possa ouvir ou assistir os episódios. Então, muito obrigado mesmo de coração. A todos vocês aí que acompanharam o episódio número 17 do Rescue Cast, entrevista com Jonas Braga Link, capitão bombeiro militar de Minas Gerais, nosso muito obrigado. Obrigado, Geller, obrigado, Beto, obrigado, Capitão Link, aí mais uma vez por ter nos brindado com essa conversa, e nos vemos em breve aí novamente aí no Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Até mais. Você acompanhou a mais um episódio do Rescue Cast.
Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!